Olá, confrades e confreiras, tudo bem? Eu sou Bob Júnior, estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Vamos nessa! Nobres confrades e confreiras, tudo bem? Estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Hoje está muito bacana. A gente escuta muita gente falar quando a gente está tomando vinho, quando a gente vai numa degustação, que esse vinho aqui é muito velho mundo, muito novo mundo, tal. E o que danado é velho mundo e novo mundo no mundo do vinho, né, gente? Mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, tá? E também já pode deixar o like aqui nesse vídeo, tá bom, confrade, confreira? Vamos nessa, tá, gente? Olha só, gente, o mundo do vinho, veja que legal, o mundo do vinho é uma infinidade de rótulos, tá? Uvas, métodos de produção, regiões ao redor do mundo. Isso aí é um universo que não tem fim. O mesmo acontece com termos, nomenclaturas, conceitos, tá? Por isso que a gente tem essa linguagem rebuscada, esse enofilês, e uma das minhas missões é traduzir esse enofilês aí para uma linguagem simples, para a linguagem fácil, né, que a gente usa aqui no canal, tá? O tema de hoje é até interessante, me lembra quando eu estou com os amigos aqui tomando um vinho e a gente tenta fazer uma degustação às cegas. A primeira pergunta que a gente faz: e aí, você acha que esse vinho aqui, pelos aromas, pela cor, né? Quais as pistas que a gente pode ter dele? Ele seria do velho mundo ou do novo mundo, né? Muito bacana esse tema, tá, gente? Muitos historiadores, muitos estudiosos utilizam esse tema, tá? Essa temática aí, essa nomenclatura, novo mundo e velho mundo. É polêmico, tá? É polêmico porque ela tem um caráter muito eurocentrista. O que é eurocentrista? Como se a Europa fosse o centro de tudo, tá? O centro do mundo, tá? Essa abordagem, ela desconsidera totalmente todas as civilizações existentes fora do velho mundo, fora da Europa, tá? No novo mundo, olha só, a gente já teve civilizações antes das navegações, antes das grandes navegações, a gente teve os incas, os maias, os astecas, tá? E essa visão de velho mundo, para os eurocentristas, não levam em conta essas civilizações. Na visão dos europeus, não existe história fora da Europa antes da sua chegada. Olha só, isso é muito polêmico, tá? Mas essa divisão, ela se popularizou no mundo do vinho no século XX, principalmente quando os vinhos do Novo Mundo começaram a crescer aí em vendas, começaram a crescer no mercado internacional, tá? Olha só, e também tem uma coisa, a primeira publicação, tá, que trouxe essa divisão dos países entre Velho Mundo e Novo Mundo foi o The World Atlas of Wine, de 1971, o Atlas Mundial do Vinho, tá? Do Hugh Johnson, especialista em vinhos, é o escritor de vinhos que mais vendeu até hoje, tá? Esse livro dele, o Atlas Mundial do Vinho, é uma referência até hoje para a enologia, desde 1971, e já passou da sua 8ª edição, tá, gente? É como se fosse uma mini bíblia aí para os enófilos, para os apaixonados do mundo do vinho. Vale destacar, olha só, os principais atributos, tá, gente? Eu falo isso muito, tá? Os principais atributos do vinho, eles não têm muito uma ligação com a região geográfica. A gente não vai apontar aqui se uma é melhor que outra, tá? Bacana é a gente conhecer as regiões, conhecer as uvas, como elas são cultivadas, entender sua cultura, entender sua história, a característica do seu povo, tá? Vinho é cultura, gente. Isso influencia muito na produção do vinho, no seu resultado, e influencia muito o que tem na nossa taça aqui, na nossa experiência, tá? Falando de velho mundo, tá? Velho mundo, vamos começar por velho mundo aqui. Tem um elo, uma ligação muito grande entre região e uva, tá, gente? Eles se complementam, é um conceito totalmente ligado um ao outro. Tá? Vou falar aqui, por exemplo, para os italianos, quando a gente fala Chianti, é a mesma coisa que a gente está falando de Sangiovese. Tá? Para você entender melhor, olha só, é como se a gente falasse do povo gaúcho e não falasse de churrasco, ou então falasse do povo baiano e não falasse de vatapá, não falasse de acarajé. Só para você ter uma ideia, olha só como isso é uma coisa intrínseca, né? Tá intimamente ligado, tá? O velho mundo, ele pode ser visto como o berço do planeta, né? Na Europa que a vinificação começou, né? A vinificação começou a ser praticada de uma forma, vamos dizer assim,
a vinificação começou a ser praticada de uma forma corriqueira, de uma forma regular, tá? Foram desenvolvidas as primeiras técnicas, foi englobando aí todo o processo de elaboração do vinho e foram criadas as primeiras vinícolas regulares, tá, gente? Foi aí que a gente teve vinícolas que funcionavam, chateaus na França, castelos, em outros lugares também, Itália, tá? Que começaram a produzir safra após safra, tá, gente? Quando a gente fala de Velho Mundo, a gente fala sobre vinhos que são cultivados em diversos países da Europa. Eu vou falar os principais aqui para vocês: França, Itália, Espanha, tá? Portugal, Alemanha, Hungria, Áustria. São países com muita história no mundo do vinho, mas a gente também pode citar aqui, ó, Romênia, Turquia, Armênia, Grécia, Geórgia, Croácia. Vocês sabiam que esses países também fazem vinhos de qualidade? Pois é, vinhos do Velho Mundo, né? E quais seriam as características, né, desses vinhos, Bob? Vamos falar um pouquinho aqui. Gente, olha só, no Velho Mundo, tá? A palavra e o conceito tradição, ele está muito presente aí na vinificação, na história do vinho, tá? Eu diria que os vinhos têm uma história para contar, são padrões definidos de qualidade, quais produtores, hoje em dia, eles precisam ficar muito atentos na sua produção, tá? Tem aquele conceito de terroir, tá, gente? Terroir no Velho Mundo é um dos principais pilares na elaboração de vinho. Só para ilustrar um pouquinho aqui para vocês, terroir é um conceito daquela região, tá? Que ela agrega características únicas de clima, características únicas de solo e que você só encontra ali, tá, gente? Ele dá um conceito de singularidade, né? São típicos, né? Traz aquele termo que eu falo às vezes chamado tipicidade, que liga aquele vinho que está na tua taça, aquele lugar, aquela região, tá? É muito comum a gente, quando está falando aqui de um vinho do Velho Mundo, a gente falar, eu vou abrir um Bordeaux. Bordeaux não é um vinho, Bordeaux é uma região, mas a gente fala, eu vou abrir um Borgonha. Borgonha também é uma região, tá? Vou abrir um Chianti, vou abrir um Rioja, que é da Espanha, por exemplo, entendeu? Então a gente liga muito a região ao vinho, tem essa questão da tipicidade, da regionalidade, tá? Nos vinhos do Velho Mundo, isso reflete no seu rótulo, tá, gente? Quando a gente pega uma garrafa, dá uma olhadinha aqui na garrafa de um vinho do Velho Mundo, tá? Não é difícil reconhecer um vinho do Velho Mundo, eles têm muito ali destacado, tá? A região, eles não trazem muita informação, em sua maior parte, das uvas, talvez em Portugal, tá? Talvez alguns italianos trazem a uva no rótulo, mas geralmente, tá? Tradicionalmente, eles trazem mais a região de cultivo, método de vinificação, e na teoria deles, isso seria suficiente para a gente entender o restante, tá? Então, são coisas que, tradicionalmente, se eu sei que na região da Borgonha só cultiva vinhos com Pinot Noir, Chardonnay, tá? Tô dando exemplos. Então, a gente subentende que um vinho com o nome Bourgogne, ele vai vir, se for tinto, com Pinot Noir, se for branco, ele vai vir com Chardonnay. E assim por diante, tá, gente? Tá falando em características dos vinhos do Velho Mundo, tá? São características marcantes, singulares. Eu vou citar aqui algumas para vocês entenderem, tá? Eles têm extremo equilíbrio entre gostos, aromas, tá? Texturas. Muito legal. O teor alcoólico do vinho geralmente não são teor alcoólico altíssimos, são teor alcoólicos na medida certa, tá? Sabores intensos, taninos macios, colorações elegantes, longevas. A gente às vezes vê uma coloração não tão puxado para o azulado, não tão puxado para o violeta, mais um pouco para o rubi, mais um pouco para o grená, tá, gente? Acidez proeminente, vinhos com boa acidez, tá? Vinhos que trazem um equilíbrio, que a acidez, a gente não pode encarar a acidez como uma coisa ruim para o vinho, tá, gente? Complexidade de aromas, elevada nitidez e valorização da identidade local. Muito legal. Então o vinho tem ligação com aquela região, tá? Falando um pouquinho mais do Velho Mundo, as regiões mais conhecidas, na França, Bordeaux, Vale do Loire, Borgonha, Rhône, tá? Na Itália, Piemonte, Toscana, na Espanha, Rioja, em Portugal, Douro, Alentejo, tá? Na Alemanha, gente, Mosel é a região aí dos Rieslings de grande tempo de guarda, né? Dos Riesling mais famosos. Falando um pouquinho de Novo Mundo, gente,
Novo Mundo, o termo Novo Mundo, ele foi criado pelo navegador italiano Américo Vespúcio na época das grandes navegações, tá, gente? No descobrimento das Américas, tá? Na ocasião ele foi criado ali porque ele expandia os limites geográficos que se conhecia do planeta até então, tá? Isso mudou completamente aí a concepção de mundo, né, para as civilizações europeias, tá? O globo, o planeta era restrito à Europa, Ásia e África. E depois das grandes navegações aí se descobriu as Américas, se descobriu a volta na África, se descobriu a Oceania, o novíssimo mundo, né? A gente não vai falar aqui de novíssimo mundo, tá? A vinificação do Novo Mundo, gente, como começou a história do vinho, a vinificação no continente americano, assim que ele foi recém-descoberto, começaram a chegar as primeiras videiras. A intenção aí dessas pessoas que trabalhavam com essas videiras era identificar aí os territórios recém-descobertos, algum potencial para o cultivo das uvas para a produção de vinho, tá? E assim, olha só, até hoje, os vinhos produzidos no Novo Mundo, eles utilizam muita inovação, tá? Favorecem, essa inovação ajuda demais. Vocês vão ver, eu vou falar das características para a gente poder, olha só, as tecnologias são usadas no plantio das videiras, tá? A realização de colheitas, algumas com colheita mecanizada, tá? Irrigação por método industrial, gotejamento. Muitas vinícolas modernas fazem as colheitas mecanizadas, as irrigações todas já implementadas, tá? A outra diferença com o Velho Mundo é que não tem tanta regra assim para vinificar os vinhos, tá? Ou seja, as práticas são mais flexíveis. Permite, por exemplo, atender a demanda de mercado, fazer no Brasil, por exemplo, poda invertida, colheita de inverno, tá? Não quer dizer que não tenha tradições, que não tenha regras, tá bom, gente? Isso não quer dizer, não é uma coisa solta. Tem regra sim, tem leis, tem legislação, tem limite de utilizar nomes como reserva, gran reserva, mas é um pouquinho mais flexível que no Velho Mundo, tá? A gente sempre fala, é permitido brincar, é permitido testar mais. E aí podem surgir novos vinhos e novos estilos, tá? Vou citar alguns países aqui do Novo Mundo que tem mais tradição: Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Argentina, Chile, Uruguai e o nosso querido Brasil. O Brasil a gente já tem muito vinho de qualidade. O Brasil ainda falta ter uma produção maior, vamos dizer assim, mais volume de produção aliada à qualidade, tá, gente? Mas a gente está chegando numa qualidade aí, ganhando premiações internacionais importantíssimas, nossos vinhos, tá? E quais seriam as características dos vinhos do Novo Mundo, Bob? Olha só, textura mais macia, teor alcoólico mais elevado, alguns países aí de clima mais quente, que as uvas amadurecem mais, geram mais açúcares, e esse açúcar, quando convertido em álcool, gera um teor alcoólico maior. Acidez um pouco menor que alguns vinhos de clima mais frio do Novo Mundo, notas de carvalho evidenciada, usam muito barril de carvalho nos vinhos do Novo Mundo, tá? Colorações mais intensas, mais concentradas, mais novas, de vinho mais azulado, mais violeta, tá, gente? Tem essa característica, sabores mais frutados e vinhos mais fáceis de beber, tá? Vinhos que você já sai para o mercado e já pode tomar, não precisa aguardar alguns anos para ele ficar ali equilibrado, como alguns Bordeaux, alguns Barolos, tá, gente? Sobre o rótulo, gente, rótulo do Novo Mundo, embora a gente traga, né, regiões produtoras, denominação de origem nos rótulos, tá? O que chama mais atenção são os nomes das uvas, tá, gente? Geralmente um vinho varietal, um Chardonnay, um Syrah, um Merlot, um Cabernet Sauvignon, um Cabernet, um Sauvignon Blanc, tá, gente? Um Malbec muito, muito famoso aqui no Cone Sul, tá? Mas é muito comum também trazer um termo nos tintos, o Red Blend, né? O blend tinto, tá, gente? Quando a gente tem aí essa mistura de uvas tintas, tá? Mas afinal, gente, qual deles é o melhor? Bob, qual seria o melhor vinho, o vinho do Novo Mundo ou o vinho do Velho Mundo? Gente, eles têm diferenças, tá? E não existe um consenso, não tem um consenso. Hoje o Velho Mundo faz vinhos de qualidade por tradição e o Novo Mundo hoje já chegou em grandes níveis, atingindo aí vinhos de 100 pontos, vinhos de alta pontuação, tá? Então o que acontece? Em cada momento da nossa vida a gente pode ter um vinho diferente, são coisas aqui que eu anotei, que eu elenquei. Então a gente tem que saber extrair o melhor de cada vinho a cada época, a cada ocasião, tá, gente? Pode ser numa harmonização, a gente vai harmonizar vinho e comida, a gente entender
o que é que a gente vai acompanhar, o ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor, que vão tomar aquele vinho conosco. Então eu acho que tudo isso influencia muito mais do que o fato se o vinho seja do velho mundo ou do novo mundo, tá? Contanto, eu falo o seguinte, gente, vamos conhecer um pouquinho os tipos de vinhos, rosé, branco, tinto, espumante, vinho de sobremesa, as harmonizações. Eu falo muito isso aqui no canal, tá, gente? Eu falo muito isso aqui no canal. O principal é a gente fazer essas escolhas acertadas. Isso aí é que vai fazer sucesso, tá? Mas eu digo para você, essa preferência entre velho mundo e novo mundo é muito pessoal, tá? Eu mesmo, por exemplo, eu tomo muito vinho do novo mundo, mas amo de paixão alguns estilos do velho mundo, gosto bastante, e também sempre que posso também estou degustando algum vinho do velho mundo, tá? Mas é isso, gente. Deixa teu comentário aqui no vídeo se você gosta mais dos vinhos do velho mundo, dos vinhos do novo mundo ou de ambos. Dá exemplo, cita teu vinho preferido, vamos participar, tá? É sempre um grande prazer. Se você gostou desse vídeo, confrade, confreira, se inscreve aqui no canal, tá? Também já pode deixar o teu like aqui no vídeo e vou mandar um forte abraço aos confrades e confreiras lá do Instagram, onde tem o nosso dia a dia, muitas avaliações de vinho, tá muito legal. Se inscreve lá também. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, meus amigos. Até mais.